Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o elemento água, pois a água é considerada um símbolo sagrado na maioria das religiões, incluindo o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o shintoísmo, o xamanismo e a íqua. É simbolizado na alquimia pelo triângulo com a ponta voltada para baixo. E no cristianismo a água é usada para batismos. Quase todos os rituais religiosos são realizados na presença deste elemento. Geralmente é utilizado-se receptáculos como uma taça ou simplesmente ela é representada por um rio ou um lago ou simplesmente um mar. Como é feito em muitos casos de batismos no cristianismo, quando as cerimônias são realizadas em campo aberto, ou seja, na natureza. A água ela possui um misticismo que envolve quase todas as crenças. Segundo outras crenças, acredita-se que a água tenha alguns poderes especiais, sendo um dos 5 elementos básicos da natureza. Na religião Wicca, a água é tida como um dos símbolos da grande deusa, assim como é o cálice e o caldeirão. E nas antigas tradições chinesas, a água é um dos 5 elementos em conjunto com a terra, o fogo, a madeira e o metal. Nas religiões neopagãs, como é o caso do druidismo, da Wicca e da Asatru, também existe a crença da existência de 5 elementos constituintes do universo, sendo eles o fogo, a água, o ar, a terra e a caixa, sendo esse último a manifestação da energia divina. Este elemento tem ligação com as emoções, a introspecção, a reflexão e a intuição. Está ligado à purificação e à nossa mente subconsciente. Assim como a água é fluidífica e se adapta se moldando-se ao exterior, também assim são as nossas emoções. O elemento água está muito relacionado com o nosso autoconhecimento. Em jornadas xamânicas e em comunicações espirituais, como dormir, como nossos sonhos, a felicidade e a segurança. Na visão da astrologia, a água é um dos 4 elementos que regem o planeta Terra, que são o fogo, a terra e o ar e a água. E os signos de Câncer, Escorpião e Peixes, no zodíaco oriental, a água tem a cor preta. O animal é o tigre, tem norte como direção, rege os 3 signos, porco, rato e boi. Associa-se ao planeta da água da mensagem. O Mercúrio rege apenas 2 signos do zodíaco ocidental, Gêmeos e Virgem. Eleva-se acima da terra, mas está abaixo do ar e proporciona flexibilidade e nutrição e substâncias. O símbolo do elemento água, ele é um triângulo apontado para baixo, representando seu desejo de descer por conta de suas qualidades frias e úmidas. A força desse elemento pode fazer as pessoas serem mais pacientes, compassivas, empáticas, secretas, imaginativas, sonhadoras. E essas pessoas têm uma maior facilidade para captar algo que passe despercebido por outras pessoas. Suas características são umidificar, hidratar, purificar, refrescar, limpar, acalmar e diluir. Junto com o elemento terra, a água nos sustenta, é a fonte da vida. Ela limpa e purifica. Tem a ver com os nossos sentimentos. E assim como as marés estão sempre mudando o nosso temperamento, pode ser uma montanha russa. Por isso é importante e complexo compreender totalmente todas as suas nuances, já que a lógica e a emoção não andam de mãos dadas.
Ao contrário do fogo, que sobe e se expande, a água é de natureza yin, direcionada para baixo. É por isso que muitas pessoas com predominância desse elemento têm certa tendência à melancolia, de estarem sempre transbordando a flor da pele. Embora possam agir de forma pouco impulsiva, se afogando em seus próprios sentimentos, tendem a seguir o desejo de outros em detrimento dos seus próprios com mais facilidades. Precisam sempre estar em boa sintonia com a sua existência, porque senão elas vão mergulhar num estado tão fundo que o retorno se torna algo difícil. Antigamente, eram classificadas como pessoas de humor fleumático. É um elemento magnífico que tem o poder de se misturar ao ar, desaparecer ao calor do fogo e ser absorvido pela terra. A água rapidamente se perde, não é contida facilmente e precisa da terra para estabelecer os seus limites, do fogo para decantar suas impurezas e se elevar, e do ar para que se propague. Esse elemento que representa a psique humana, algo que se parece muito com as águas do mar. A consciência se desliza sobre sua superfície, enquanto o subconsciente se aprofunda e mergulha dentro de um vasto oceano de possibilidades, com áreas profundas, desconhecidas e escuras. Sendo assim, torna-se muito mais difícil para as pessoas com predominância desse elemento se manterem em fluxo constantes e linear por muito tempo. Isso pode ser notório com as variações de humor de Câncer, os rompantes emocionais de Escorpião e as crises existenciais ou melancólicas de Peixes. É bom citar também que a própria palavra humor, ela deriva do latim humore, isso, que significa líquido, em especial os fluidos corporais, como o sangue, a bilis, a linfa, saliva e entre outros. Lembre-se que nosso organismo é composto por média de 70% de água e que sem ela não sobreviveríamos por muito tempo, tornando o elemento algo ainda mais relevante. Pessoas de águas são mais guiadas pelos sentimentos e pela intuição. Assim tendem a ser mais sensíveis, sentir as dores dos outros com mais facilidade e cultivar a compaixão, muitas vezes perdendo para o altruísmo. Podem até pensar primeiro nos outros e se esquecer de suas próprias necessidades. Diferentes das pessoas de fogo, pensam nas consequências antes de agir, sempre com seu lado emocional envolvido. Acham que podem absorver tudo e costumam trancar suas emoções, mas quando os problemas começam a pesar em seus ombros, ou quando têm dúvidas, desconfianças e receios acionam seu mecanismo de defesa e preferem se isolar do que encarar sua dura realidade do mundo. Pessoas com muita evidência do elemento água tendem a ser mais influenciáveis, consideradas mais emocionais e sensíveis, além de ser mais adaptáveis a qualquer ambiente. No entanto, podem achar mais difícil adaptar-se totalmente aos limites do mundo material, sendo também um pouco mais preguiçosas, irresolutas, vulneráveis ou hipersensíveis. Já no paganismo, a água ela vai corresponder um símbolo pela lua crescente prateada. Ela possui características opostas ao do fogo. Segundo a crença pagã, o fogo e a água são os elementos básicos com os quais tudo foi criado. Creem também na existência de dois polos desse elemento, que é o polo positivo, construtivo, doador de vida, nutriente e preservador. Já o polo negativo é o que desagrega,
Como é que é a palavra? Tá. É decompositor, dissipador. E as religiões, elas costumam atribuir o bem ao lado ativo e o mal ao lado passivo. Mas no paganismo, o qual se apresenta sem o maniqueísmo, o bem e o mal, eles não existem, sendo apenas conceitos da condição humana. Na magia cerimonial, a água dos outros elementos clássicos, eles foram incorporados ao sistema de Golden Dawn. A arma elemental da água é a taça. Cada um dos elementos tem vários seres espirituais associados. Exemplo, o arcanjo da água é o Gabriel, o anjo é o Talihad, o governante é o Tarsis, o rei é a Nixa, e os elementais da água são chamados de ondinas, que refere-se ao ponto superior direito do pentagrama do ritual de invocação suprema do pentagrama. Muitas dessas associações, desde então, espalharam-se por toda a comunidade ocultista. Muito bem. Quando? Vamos falar então quando há pouca incidência do elemento água em nosso mapa astral. A pessoa pode ter a empatia e a capacidade intuitiva diminuída. Pode querer se isolar de tudo e de todos, se fechando em sua concha. O mundo real passa a ser ter cada vez menos sentido. Por isso, procura refúgios para fugir o máximo da realidade. As emoções passam a ser um fardo muito pesado. Por isso não quer lidar com os sentimentos, preferindo trancá-los. O isolamento também tem a ver com não querer interagir com os outros, para que não precise absorver ainda mais problemas emocionais. Não vivem tanto no plano sentimental e pode faltar emoção em suas relações pessoais, muito por conta da dificuldade de se expressarem ou entenderem o que sentem. E não é raro que procurem pessoas mais sensíveis para se relacionar, tentando suprir essa lacuna, ou então seguirem alguma filosofia mais espiritualizada na tentativa de se conectar com algo superior e descobrirem um propósito. Podem não prestar muita atenção aos sentimentos e problemas dos outros, principalmente nas suas relações mais íntimas. Mas isso pode ser compensado através de demonstrações de cuidado e carinho. Porém, essas demonstrações podem sair um pouco do tom, se tornando um pouco exageradas ou poucos naturais. Às vezes são muito intensas, sempre em busca de estímulos externos para remediar a carência de emoções. Para que a pessoa ela consiga se reconectar à energia da água, a pessoa precisa se reconectar com o seu íntimo, trabalhando os seus sentimentos que estão trancados e extravasar as suas emoções. A água é uma ótima fonte energética. Por isso ela pode ir à praia, piscina, cachoeiras, enfim, ficar perto da água. A sua cabeça ela deve descansar às vezes um pouco e dar lugar às emoções, deixar elas fluírem livremente pela correnteza, que é essencial para recuperar sua sensibilidade e intuição. A companhia de amigos com boas energias também pode ser uma boa, já que eles possuem a empatia e a sensibilidade necessária para entender e ajudar. Mas no caso em que você esteja com a predominância do elemento água em excesso, as emoções e os sentimentos, simpatia, empatia, podem se amplificar. Pessoas podem se tornar sentimentalistas demais, experimentando um turbilhão de emoções mais difíceis de lidar e serem controladas. Ou então, passa a sentir muito mais dores alheias, por isso pode começar a se anular cada vez mais em prol dos outros, negligenciando suas necessidades e suprimindo as suas emoções. Os problemas e sofrimentos de quem ela quer ajudar já são suficientes e mais importante em sua visão.
tendem a virar um verdadeiro mártir, se doando completamente para ajudar alguém ou alguma causa. Isso vale também para os relacionamentos afetivos, onde pode acabar aceitando continuar uma relação sem aquele fogo da paixão ou que esteja desgastada, mesmo sem atender às suas necessidades emocionais. Mas vamos falar sobre as ondinas, ou Odin, que é uma categoria dos elementais, sendo associados com a água, que pela primeira vez ela foi mencionada por Paracelso. Essas criaturas, elas são encontradas em literaturas clássicas, como Metamorfose de Ovídio. Tem outras que eu não lembro, tem a Pequena Sereia. Para a gente entender, as ondinas são quase que invariavelmente descritas como femininas e normalmente encontradas em piscinas, florestas, cachoeiras, e contém muitas espécies, incluindo sereias. Existem outros elementares e muitos caracterizam como uma aparência humana, mas não possuem uma alma humana. Então, para alcançarem a mortalidade, elas devem conseguir uma alma, tá? Através de um casamento com humano. Isso é um mito, tá, gente? Mas existem vários mitos correlacionados com isso, que a gente pode entender pelas obras, acho que é Ondina no Lago, em várias poesias. Mas as ondinas, elas são representadas no ocultismo pelo elemento água, que é um dos 5 elementos do pentagrama. Ondina é uma variação do original latim undina, que é derivado da palavra latina unda, que significa onda. Esse termo é encontrado nos escritos de alquimia de Paracelso. É um alquimista, renascentista e médico, tá? Então, a gente pode entender que as ondinas são seres elementares de água e controlam e vivem no éter líquido, como sua frequência vibratória está na mesma sintonia do elemento água. As ondinas são capazes de controlar o curso e a função dos elementos da natureza, o que eu realmente acho extremamente legal, porque digamos que você tem intimidade com elas, elas vão te ensinar a ter um maior controle sobre esse elemento e, o mais importante, entrar no mesmo estado vibracional. Os espíritos da água são extremamente belos e delicados, e por isso são sempre retratados como sendo um símbolo feminino. Mas existem seres que são masculinos também. Existem milhares de grupos de raças de ondinas, mas alguns vivem em cachoeiras, outros vivem em mares, outros em pântanos, poço, cascata. Bom, mas tem montanhas, tem os lagos da montanha, tudo onde tem água, eles estarão lá. Mas as ondinas podem estar na sua pia, na sua piscina, no seu banheiro. Então a gente pode dizer que existem várias, né? Existem várias que estão sempre por aí. Mas, basicamente, você entende que o elemento água está correlacionado às suas emoções e sentimentos. Então, tudo que for falta ou excesso precisa ser equilibrado. Por isso que existem, pelos mapas astrais, as pessoas com mais elemento ar, mais elemento água. Vamos lembrar aqui, para a gente que está aqui, entender que não é teu signo solar, tá? Teu signo solar é o que você precisa, que você veio para trabalhar e vários outros conceitos. Porém, para você entender qual é o seu elemento mais predominante, você precisa entender a sua essência, a sua consistência física, energética e espiritual. Uma das formas são ter uma base pelo mapa astral
que você vai entender qual elemento que é mais forte, qual elemento tem mais, qual elemento tem menos, e você entender o que você precisa trabalhar. Pois eu entendo que tudo tem os seus dois lados, positivo e negativo. Mas se está em excesso de negativo, precisa trabalhar o positivo. Se está em excesso positivo, precisa trabalhar o negativo. Equilíbrio. Equilíbrio é tudo neste universo. Isso é apenas uma visão minha. Então, se a gente entende que o elemento água é um dos principais que a gente precisa trabalhar. Mas não devemos esquecer dos outros elementos. Exemplo, se você veio muito elemento água e você precisa trabalhar, porque talvez você precise trabalhar as suas emoções ou apenas se conhecer. Muito bem. Então, ficamos aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas sobre o elemento água, ou caso vocês queiram algum vídeo específico sobre o elemento água ou sobre os elementais, comente aqui, faça a sua pergunta, que eu terei o prazer em respondê-los. Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.